O que isso está fazendo na primeira classe? A senadora Renata Valença encarou a menina de 12 anos no assento 2B como se tivesse encontrado algo fora do lugar. O olhar era duro, apressado, com aquela certeza antiga de quem acha que o mundo já veio com lugares marcados. Essas pessoas sempre dão um jeito de aparecer aqui na frente. Tirem ela daqui. A menina levantou os olhos do tablet com calma, sem provocar ninguém. A voz saiu baixa, mas estável. Senhora, meu cartão de embarque é... Eu não quero ouvir historinha, cortou Renata com uma risada gelada. Você acha que eu sou ingênua? Uma criança como você na primeira classe? O seu lugar é lá atrás. Onde não atrapalha, ela deixou a frase incompleta. Mas o recado estava inteiro. Onde não pode roubar ninguém. A menina engoliu seco. O corredor ficou quieto. E não era silêncio de respeito. Era silêncio de gente que escolhe não se meter. Renata mal tinha terminado quando o bebê de 11 meses no colo, Enzo, mudou de um jeito que não combinava com birra. O choro, que vinha alto, falhou de repente, como se alguém tivesse desligado o som. O corpinho amoleceu. A cabeça caiu um pouco para o lado. O rosto perdeu cor. Renata demorou um instante para entender. Depois, o pânico tomou tudo. Alguém ajuda! Meu bebê! A voz dela quebrou. Ele não está bem! A menina do 2B se levantou no impulso. Eu posso ajudar! Mas Renata reagiu na mesma hora, como se o medo não apagasse o preconceito, só deixasse mais agressivo. Não encosta no meu filho, ela rosnou. A gente precisa de um médico de verdade, não de uma criança fingindo que sabe. 8 minutos depois, aquela mesma senadora estaria pedindo ajuda com a voz tremendo para a mesma menina que ela tentou humilhar. Mas isso ainda não tinha acontecido. 90 minutos antes. Aeroporto Internacional de Guarulhos, São Paulo. 06h15. Portão 23. O embarque do voo da Latam para Brasília começava. A fila andava devagar. No meio de adultos apressados, roupa social e olhar grudado no celular, estava Ana Luísa Santos, 12 anos, pequena para a idade, segurando uma mochila roxa contra o peito, como se aquilo fosse o único ponto firme do mundo. Com 1,45, ela mal alcançava o ombro de muita gente ali. Vestia um moletom cinza que era do pai, grande demais, como se ainda tentasse caber dentro da presença dele. Na mochila, não tinha brinquedo. Tinha 3 coisas que pareciam grandes demais para uma criança. 1. 3 artigos científicos impressos. 2. Um convite oficial de um grande hospital infantil em Brasília para uma conferência. 3. O estetoscópio do pai, guardado num estojo prateado. No estojo, uma frase gravada com cuidado. Cure com amor, pai. Quando Ana Luísa chegou ao balcão do portão, a atendente passou o cartão de embarque no leitor e, ao ver a tela, levantou as sobrancelhas. Primeira classe, querida. Tem certeza? Tenho sim, senhora. Ana respondeu do mesmo jeito, sem arrogância, sem tremor. Você está viajando com algum responsável? Não, eu tenho a documentação de menor desacompanhada. Ela entregou uma pasta transparente. Tudo estava em ordem. Formulários, assinaturas, contatos, autorização. O tipo de organização de quem aprendeu cedo que o mundo só acredita quando você prova 2 vezes. A atendente conferiu, olhou para Ana, voltou para os papéis. O rosto dizia o que a boca quase falou. Isso não combina, mas estava tudo certo. Pode seguir. A primeira classe era outro mundo. Poltronas largas, luz mais quente, café, menos ruído, mais espaço, poucos assentos. Tudo parecia feito para que ninguém ali precisasse pedir desculpa por existir. Ana achou o 2B, na janela. Guardou a mochila aos pés e abriu o tablet. Um artigo médico ocupou a tela. Avanços na identificação precoce de crise adrenal em lactentes com menos de 1 ano. Um homem de terno, na primeira fileira, olhou rápido para ela e desviou. Uma senhora idosa, mais atrás, apertou a bolsa junto ao corpo, como reflexo. Ana fingiu que não percebeu. Fingir, às vezes, era a única forma de continuar. 10 minutos depois, o caos chegou com perfume caro. A senadora Renata Valença entrou como quem não pede licença. Postura de autoridade, bolsa de grife no ombro, celular no ouvido. No outro braço, Enzo chorava sem parar. Sim, Paulo, a visita ao hospital hoje. Foto com as crianças, entrega simbólica, imprensa. Isso dá uma ótima repercussão. Ela falava como se a vida fosse agenda e as pessoas fossem itens. O choro do bebê aumentou. Renata balançou o corpo dele sem calma, mais irritada do que preocupada. Enzo, para agora. Ela parou na segunda fileira, 2A, ao lado de Ana, e então viu.
A menina negra, quieta, com um tablet aberto num texto médico. O rosto de Renata congelou por meio segundo e logo endureceu. Com licença, disse alto o suficiente para todo mundo ouvir. Acho que tem um engano aqui. Ana levantou os olhos. Senhora, isso é a primeira classe. Sim, senhora. Eu estou no 2B. A senhora está no 2A. Renata estreitou os olhos. Cadê seus pais? Meu pai faleceu. Minha mãe está trabalhando em São Paulo. Então você está sozinha? Na primeira classe, repetiu Renata, como se fosse uma piada. Interessante. Ana respirou fundo. Minha passagem foi emitida por um hospital. Eu vou apresentar um trabalho numa conferência médica em Brasília. Renata soltou uma risada curta, cortante. Conferência médica. Uma criança. Você tem imaginação. Ela virou a cabeça, procurando apoio. Comissária! Comissária! A comissária veio rápido. Carolina, jovem, com expressão cansada de quem já tinha resolvido o problema demais antes das 7 da manhã. Sim, senadora Valença. Tem um problema aqui. Uma criança está na primeira classe, sem responsável. Quero que vocês resolvam isso agora. Carolina olhou para Ana constrangida. Senadora, se eu puder só... Eu sou a senadora Renata Valença, interrompeu Renata, elevando o tom. Eu conheço as regras. Menor desacompanhado não viaja aqui na frente. E sinceramente, ela parou. Mas o que não foi dito tomou o corredor inteiro. Ana apertou o tablet com mais força. A voz do pai apareceu na memória como um conselho antigo. Fica calma, fica firme. Carolina pegou o cartão de embarque, passou no leitor. Uma vez, duas. Senadora, está confirmado. Primeira classe, emitido e pago integralmente. Está tudo correto. Não pode ser. Renata ficou vermelha. Olha para ela. Ela tem cara de quem pertence aqui? Na fileira 4, um homem negro de uns 40 anos, atento demais para ser só passageiro, levantou discretamente o celular. Marcelo Nogueira, repórter de política, reconheceu o tipo de cena e começou a gravar. Enzo continuava chorando, mas o som já não parecia manha. Era diferente, mais fraco, mais aflito, como se o corpo pedisse ajuda por outro caminho. Ninguém percebeu, ou ninguém quis perceber. O avião se afastou do portão. A porta fechou com um estalo pesado. Agora não tinha saída. Renata se jogou no 2A ainda falando no telefone, mas a raiva voltou para Ana. Se alguma coisa sumir da minha bolsa, eu vou responsabilizar a companhia, disse alto. Porque certas pessoas sempre... Carolina tentou interromper. Senadora, por favor, eu não sou preconceituosa. Eu sou prática, rebateu Renata. A realidade é a realidade. E como se fosse normal, me traz uma vodka tônica. Eu não vou aguentar isso sóbria. Ana virou para a janela. No reflexo, parecia menor do que era. Os olhos arderam, mas ela não chorou. Abriu o artigo de novo, tentando se agarrar ao que era previsível. Ciência. Atrás, Marcelo gravava. E no colo de Renata, Enzo começou a perder força. Quando Renata desligou o telefone e tentou acalmar o bebê, viu que ele estava vermelho, suado, irritado de um jeito estranho. Ela pegou uma mamadeira, empurrou na boca dele, mas ele virou o rosto e recusou. Enzo, pelo amor de Deus, ela insistiu. Ele empurrou fraco, a fórmula derramou e manchou o tailleur caro. Ótimo, era só o que faltava. Ela olhou para Ana, como se precisasse culpar alguém para não encarar o medo. Isso é culpa sua. Se eu não estivesse distraída com essa palhaçada, Ana não respondeu. Continuou lendo sobre insuficiência adrenal em bebês, mas as letras já não estavam tão nítidas. As mãos tremiam. O homem de negócios na primeira fileira se inclinou. Senadora, eu concordo com a senhora. Os padrões caíram. Primeira classe. Antes significava outra coisa. Renata relaxou um pouco, satisfeita por ter apoio. Exatamente. 12 anos. Aqui na frente. A gente sabe como essas coisas acontecem. A senhora idosa atrás balançou a cabeça. Minha neta tem 12. Nunca deixariam ela viajar sozinha assim. Não é apropriado. Não é seguro, completou Renata, deixando o resto no ar. Ana cerrou a mandíbula e voltou para o tablet, como se aquele retângulo de luz fosse uma parede. As comissárias começaram o procedimento de segurança. Renata ignorou, rolando o celular com uma mão e segurando Enzo com a outra. Carolina, estalou os dedos. Minha bebida. Carolina foi. Renata voltou a atacar Ana, agora com aquela crueldade vestida de ironia. Então, você vai apresentar trabalho? Me diz uma coisa, querida. O que uma criança faz num hospital desse? Carrega papel? Serve café? Ana levantou o olhar, juntando o que ainda tinha de controle. Eu sou pesquisadora júnior em endocrinologia pediátrica.
Eu estudo doenças raras em bebês. Renata riu alto, como se fosse um show. Pesquisadora, aos 12, claro. E você também é gênio, imagino. Ana respirou. Eu publiquei 3 artigos com meu pai antes de ele morrer, sobre insuficiência adrenal em lactentes. Seu pai, médico, Renata falou como quem não acredita. Que conveniente ele não estar aqui para confirmar nada. Ana tocou a mochila, sentindo o estojo do estetoscópio pelo tecido. Ele morreu há 3 anos. Câncer. Estágio avançado. Renata fingiu pena. Ah, que triste. Mas inventar história para ganhar vantagem, isso é fraude. Eu não estou inventando. Então prova. Ana hesitou. Podia mostrar os artigos, a carta, os documentos, mas o rosto de Renata deixava claro. Não era sobre prova, era sobre mandar. Eu não preciso provar nada para a senhora. Renata virou para o homem de negócios, buscando aplauso. Ouviu? Não preciso provar nada. É sempre assim. Carolina voltou com a bebida. Renata deu um gole longo e, com o álcool, a voz ficou mais solta, mais hostil. Quer saber o que eu acho? Eu acho que alguém errou. Algum projeto social desses comprou isso para fazer bonito. Um conto de fadas. E você se aproveitou. Ana piscou, segurando as lágrimas. Eu não estou me aproveitando. Claro que não, Renata disse debochada. Você só está aí, lendo palavras que talvez nem entenda, brincando de cientista. Ana respirou fundo. Eu entendo o que eu estou lendo. Então escuta a vida real, querida. Renata se inclinou. Pessoas como você não sentam aqui. Existe uma ordem. E você está fora dela. O silêncio pesou. Até as comissárias pareciam travadas, sem saber se interrompiam ou se fingiam que não era com elas. Marcelo continuava gravando. Renata ia dizer mais alguma coisa quando Ana cortou, num tom diferente. Não foi ataque, foi urgência. Senhora, seu bebê. Não fala do meu bebê! Renata explodiu. Ele só está irritado. Ana fixou os olhos em Enzo. O choro tinha virado um som curto, falho. O corpinho parecia cansado demais até para reclamar. Renata olhou para baixo e congelou. Os lábios do bebê estavam pálidos. O peito subia e descia rápido, como se faltasse ar. Os olhos pareciam perdidos. Enzo, a voz de Renata desmanchou. Enzo, meu amor. Ela sacudiu o bebê de leve. Nada. O bracinho caiu e uma pulseira metálica apareceu no pulso, como um aviso que ela nunca tinha lido com atenção. Ana viu as letras gravadas. H-A-C. O estômago dela gelou. Senhora, quando foi a última vez que ele comeu? O quê? Hoje cedo. Eu não sei. Renata gaguejou e o pânico começou a vencer o orgulho. A babá, ele toma remédio todo dia? Sim, mas como você sabe? Renata virou para Carolina gritando. Carolina! Tem alguma coisa errada com meu filho. Ana soltou o cinto. O avião ainda taxiava. Eu preciso que a senhora me escute. Ana falou com firmeza de quem já treinou isso muitas vezes. Seu filho tem HAC, hiperplasia adrenal congênita. Essa pulseira indica. Ele está entrando em crise adrenal. Se a gente não agir em poucos minutos, o coração dele pode parar. Renata encarou Ana como se o mundo tivesse virado do avesso. O médico disse que era controlável. A babá cuida disso. Quando a babá saiu, Renata empalideceu. 2 dias. Mas eu achei que ele não tinha perdido as doses. Ana assentiu, rápida. Viagem, estresse, desidratação, infecção. Tudo isso pode disparar crise. Ele precisa de corticoide agora. O homem de negócios tentou interferir. Senadora, você não vai entregar um bebê para uma criança? Cala a boca! Renata gritou, chorando. Ajuda ele, por favor, por favor. A voz do piloto veio no alto-falante. Senhoras e senhores, retornaremos ao portão por emergência médica. Permaneçam sentados. Mas o tempo não estava do lado deles. Os lábios de Enzo começaram a ficar azulados. A respiração enfraqueceu. Ana estendeu as mãos. Renata, tremendo, entregou o bebê para ela como quem entrega a própria vida. Carolina correu com o kit médico. A senhora idosa se levantou, indignada. Isso é um absurdo. Uma criança dando remédio em um bebê? Ana não desviou o olhar. Se a gente esperar, ele morre. Carolina abriu o kit. Havia itens básicos e ampolas de hidrocortisona. Não era um cenário ideal, mas era o suficiente para ganhar tempo. Ana puxou o estetoscópio do estojo prateado. Gravado. Cure com amor, pai. Ela escutou o peito do bebê, o coração disparado, a respiração curta. Ana levantou os olhos para os adultos. Antes, tinham opinião para julgar. Agora, tinham medo para agir. As mãos dela tremeram. Eu não sou médica. Eu não tenho registro. Renata segurou o braço dela com força, como se fosse a primeira vez que enxergava aquela menina como pessoa.
Você é a única aqui que sabe o que está acontecendo. Por favor, salva meu filho. Ana olhou para Enzo. Os olhos dele reviravam, quase apagando. E então a voz do pai apareceu, nítida, como se estivesse ao lado dela. Em emergência, a mão treme. A cabeça não. Ana respirou fundo. A tremedeira virou foco. Ela aspirou a dose, calculando rápido pelo peso aproximado. Conferiu o volume, limpou a coxa do bebê, posicionou a agulha. O corredor inteiro pareceu prender o ar. Aguenta, Enzo. Ela sussurrou. Aplicou, sem teatro, sem pausa, do jeito certo. Carolina falava no rádio. Precisamos de equipe médica no portão. Bebê com crise adrenal. Menos de 1 ano. Provável hipoglicemia e choque. O avião parou. A porta abriu. Paramédicos entraram correndo. Onde está o paciente? Aqui, Ana respondeu firme. O líder da equipe, Sérgio, olhou para ela, depois para o bebê. Quem é você? Ana Luísa Santos, pesquisadora júnior em endocrinologia pediátrica. Apliquei hidrocortisona intramuscular há cerca de 1 minuto e meio. Ele tem HAC e perdeu doses. Está em crise adrenal? Sérgio piscou, chocado. Você tem 12 anos? Tenho. E ele não tem muito tempo. A equipe não discutiu. Trabalhou. Acesso venoso, glicose, soro, monitor. Enzo foi para a maca. Renata tentou acompanhar e, quando perguntaram alergias e medicações, travou. Não sabia. Ana completou, objetiva. Hidrocortisona diária. Possivelmente fludrocortisona. Perfil perdedor de sal. Sérgio anotou, impressionado. Você concluiu isso pela pulseira e pelos sinais? Sim. Ele olhou para Ana com respeito de verdade. Você ganhou tempo para ele. Bom trabalho. Eles levaram Enzo. Renata foi atrás, mas parou, voltou, como se algo dentro dela finalmente tivesse quebrado. Olhou para Ana sem pose, sem voz de campanha, só uma mãe apavorada. Obrigada, disse quase sem som, e saiu. A primeira classe ficou muda. Ana ficou de pé por um instante, com o estetoscópio do pai no pescoço, as mãos marcadas, os olhos ardendo, mas secos. O homem de negócios pigarreou, olhando para o chão. Eu peço desculpas. Eu estava errado. A senhora idosa chorava. Me perdoa, querida. Eu te julguei. Ana não respondeu. Ela só olhou para o espaço onde Enzo tinha estado. Quando a adrenalina baixou, o corpo dela começou a tremer de verdade. Carolina segurou o braço dela. Ei, você está bem? Eu preciso sentar. Ela voltou para o 2B e desabou no assento, respirando como se tivesse corrido quilômetros. O que você fez foi absurdo de incrível, Carolina sussurrou. Eu nunca vi nada assim. O burburinho cresceu. Celulares, perguntas, choque. Marcelo, o repórter, se aproximou e se agachou ao lado do assento. Eu sou Marcelo Nogueira, jornalista. Eu gravei tudo, ele disse mostrando o celular. Eu quero publicar, mas eu preciso da sua permissão. Ana o encarou, exausta. Eu não quero fama, eu só quero estudar. Eu entendo, Marcelo respondeu. Mas aquela mulher... Há poucos meses votou contra ampliar verba para triagem e tratamento infantil em regiões vulneráveis. Disse que famílias abusam do sistema. E hoje, uma menina de 12 anos que ela tentou diminuir salvou o filho dela. Ana ficou em silêncio. Isso ajuda outras crianças? Perguntou enfim. Crianças que são ignoradas por causa de como parecem? Ajuda. Então publica, Ana disse. Mas conta também a história da minha mãe e a do meu pai. Não só a do voo. Marcelo estendeu a mão. Ana apertou. Combinado. O alto-falante anunciou atraso. Relatórios, troca de equipe, procedimentos. Houve reclamações, resmungos, gente bufando. E então algo inesperado aconteceu. Uma mulher da classe econômica apareceu perto da cortina que separava as cabines. Negra, por volta de 30 anos, com uniforme de enfermagem. Com licença, eu ouvi o que aconteceu. A menina está aqui? Aqui ajudou o bebê. Carolina apontou. A enfermeira se aproximou com lágrimas no rosto. Eu sou enfermeira pediátrica. Meu filho tem HAC. Quando ele era bebê, teve uma crise assim. Se o médico do pronto atendimento não soubesse, eu teria perdido meu filho. Ela se ajoelhou. O que você fez? Você salvou uma vida. Você é muito corajosa. Ana finalmente deixou as lágrimas caírem. Eu estava com muito medo. Claro que estava. Mas fez mesmo assim. A notícia correu rápido. Passageiros vieram. Uns para agradecer, outros para pedir desculpa, outros só para ver de perto. Uma professora visivelmente constrangida disse: Eu olhei para você e pensei coisas horríveis. Eu tenho vergonha. Eu vou mudar. Um homem negro mais velho falou: Você deixou a gente orgulhoso. Minha filha quer ser médica. Eu vou contar sobre você. Uma jovem com bebê no colo completou:
Minha filha também vai ouvir essa história. Ana queria desaparecer. Quando ficou grande demais, Carolina anunciou que Ana precisava de espaço. Devagar, as pessoas voltaram para os assentos. 1 hora depois, o avião decolou. São Paulo ficou pequeno lá embaixo. Ana encostou a testa na janela e segurou o estojo do estetoscópio como se segurasse a mão do pai. Eu consegui, pai, sussurrou. Eu consegui. O celular vibrou com mensagem da mãe. Doutora Patrícia me ligou. Eu soube do que aconteceu. Eu estou tão orgulhosa de você. Eu te amo. Me liga quando pousar. Ana respondeu. Também te amo, mãe. Ela tentou dormir, mas toda vez que fechava os olhos, via os lábios azulados de Enzo. Ouvia o não encosta de Renata e sentia o peso daquele corpo pequeno nos braços. Então abriu o tablet e voltou para a apresentação. Título: Protocolos de detecção precoce de crise adrenal em bebês. Um chamado para triagem universal. Coautoria: Ana L. Santos e Dr. João Santos. Em memória. Ver o nome do pai na tela foi o que quebrou o último pedaço de força que ela ainda segurava. Ela chorou. Não por fraqueza, por amor. Na fileira 4, Marcelo já escrevia. A manchete se montava sozinha. Senadora que atacou menina de 12 anos em voo é desmentida pela realidade minutos depois. A criança salva a vida do filho da parlamentar. Quando pousaram em Brasília, a internet já estava em chamas. Mensagens, ligações, pedidos de entrevista. Ana desligou o celular, tentando preservar um pouco de silêncio. No aeroporto, TVs repetiam o vídeo. Uma âncora dizia que a senadora havia publicado um pedido de desculpas. Outro comentarista citava o histórico de votos dela. Hipocrisia, racismo, política pública, responsabilidade. Ana caminhava rápido, querendo só chegar ao lugar onde o trabalho importava mais do que a confusão. Foi quando ouviu. Ana Luísa. Ela virou. Renata Valença vinha correndo pelo terminal, ainda com o traje manchado, sem maquiagem, cabelo fora do lugar. Não parecia figura pública. Parecia uma mãe à beira do colapso. A segurança tentou bloquear. Senhora, não pode... Por favor, Renata pediu desesperada. Eu preciso falar com ela. Ana parou. Renata chegou ofegante, olhos cheios. Eu fui ao hospital. Eles disseram que você salvou meu filho. Disseram que você estava certa. Que se tivesse esperado mais 3 minutos, ela engoliu. Eu não sabia o que era GAC. Eu não sabia nada, nem o suficiente para ser mãe dele naquele momento. Ana não levantou a voz. Não devolveu humilhação. Só disse com uma precisão que doía. A senhora não sabia porque escolheu não saber. Do mesmo jeito que escolheu não ver quem eu era. Renata chorou, sem defesa. Você tem razão. Eu falhei com ele. E eu tratei você como se você não valesse nada. Ana ficou quieta, sentindo olhares por todos os lados. A mentora dela, doutora Patrícia Azevedo, estava perto, mão no ombro de Ana, como apoio. Renata continuou em pedaços. Você era tudo o que eu deveria ter sido. Preparada, humana. E eu fui cruel. Ana respirou. Seu filho está vivo. Isso é o que importa. Renata balançou a cabeça, desesperada. Está vivo por sua causa. Ana respondeu sem se colocar acima de ninguém. Ele está vivo porque eu estudei isso por anos. E porque eu não queria ver outro bebê sofrer quando eu podia ajudar. Renata franziu a testa. Por anos. Por quê? Ana abriu no tablet um documento digitalizado. Uma negativa formal de financiamento. Meu pai pediu apoio para desenvolver testes acessíveis e ampliar diagnóstico precoce de HAC em bebês, principalmente em comunidades com menos acesso. Foi negado. Renata leu a assinatura. O rosto dela caiu. Instituto Valença. Ana assentiu. A fundação da sua família. A senhora participa do conselho. O pedido foi recusado porque não tinha viabilidade. Renata levou a mão à boca. Meu Deus! Ana disse a frase que depois repetiriam muito. Eu não preciso que a senhora sinta vergonha. Eu preciso que a senhora seja melhor. Renata soluçou. Eu vou ser. Eu juro. Ana deu um passo para ir embora. Parou só para completar. Sem agressão. Só verdade. E aprenda a doença do seu filho. Aprenda os remédios. Aprenda os sinais. Seja mãe. Não só chefe de quem cuida dele. E foi. Dias depois, no hospital, a imagem que viralizou não foi a senadora em frente ao microfone. Foi ela, numa ala de pesquisa, assinando um cheque. 25 milhões. Programa. Bolsa Memorial Dr. João Santos. Pesquisa e diagnóstico acessível de doenças pediátricas raras em comunidades vulneráveis.
Quando perguntaram se ela votaria diferente no próximo projeto de triagem neonatal ampliada e acesso a tratamento infantil, ela respondeu: sim, eu estava errada. Está na hora de estar certa. Ana, por sua vez, subiu ao palco da conferência e disse aos repórteres: eu não estou aqui por causa de um voo. Eu estou aqui por causa de crianças que morrem por causas evitáveis, porque o sistema trata a saúde como privilégio. E concluiu, olhando direto para as câmeras: inteligência não tem idade, conhecimento não tem cor, e a pessoa sentada ao seu lado pode ser a que salva a sua vida. Então, escute antes de julgar.